paz do Senhor, meus queridos. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um devocional. Este momento em que nós vamos meditar na palavra do Senhor. Essa palavra que é vida, que ela nos traz todo dia uma resposta. Nós encontramos nas palavras das Sagradas Escrituras ânimo, coragem, força para prosseguir. E a palavra do Senhor nos fala hoje sobre a casa edificada sobre a rocha. E eu quero ler com vocês o que está em Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 em diante. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado com um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Vamos falar de construção. E Deus está pronto para nos ajudar a construir nossos sonhos, construir nossa vida familiar, construir nosso relacionamento conjugal, construir a nossa vida ministerial. E nesse devocional, o objetivo, o plano é construir uma vida espiritual com Deus. E no contexto do Sermão do Monte, nós podemos ver que Jesus traz vários ensinos sobre o nosso dia a dia, sobre as nossas tarefas, sobre os nossos compromissos, sobre a nossa vida familiar. Mas ele termina com um ensino que deixa todos maravilhados, diz a palavra do Senhor. A vida com Deus traz resultados seguros e eternos. Portanto, meus queridos, ouvir a palavra de Deus tem valor se ela tiver ação. Ouvir a palavra e guardar os mandamentos do Senhor, praticar a palavra, fazer o que está escrito aqui em todas as áreas da minha vida. Então, sim, eu vou ter resultados eficientes, eu vou ter resultados que vão me surpreender, que vão me fazer avançar, crescer, progredir na minha vida dia após dia. E aqui fala sobre a construção da sua casa sobre a rocha. E ao edificar uma casa sobre a rocha, que é Cristo, por mais embates, dificuldades, lutas, sofrimentos, perseguições, aflições que eu ou você passemos, a nossa casa não será abalada. Ela não vai cair. Ou seja, a nossa vida espiritual alicerçada em Deus, mesmo que vierem as situações mais complicadas, ainda assim nós vamos continuar de pé, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Queridos, por mais que venha chuva, por mais que transbordem os rios e soprem os ventos das tempestades, das fúrias do inimigo, das contrariedades que passamos dia após dia, essa nossa casa não será abalada, porque Cristo é o centro. A nossa vida está alicerçada em Cristo. Aleluia!
Eu não estou dizendo que é sempre fácil. Não é fácil muitas vezes. Porque há um adversário das nossas vidas que está o tempo todo ao nosso redor procurando um jeito de derrubar a nossa casa. Mas o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele prometeu que estaria com seus discípulos até o fim de tudo. Ele estaria com os seus, cuidando, guardando, protegendo, capacitando, sustentando até o fim de tudo. Por isso, meus queridos, é necessário confiar plenamente no Senhor e saber que Ele está cuidando de cada um dos detalhes da vida de cada um dos seus filhos amados. Aqui nós vemos claramente que Jesus estava se referindo à nossa vida espiritual. Muitas e muitas pessoas conhecem o Evangelho de uma maneira superficial, leem a palavra, mas não entendem, e constroem as suas vidas em cima de fragmentos de rocha, que é areia, que não é consistente, que não é funda, que não é firme, que não tem estrutura. Muitos vivem das experiências dos outros, das vitórias dos outros, das orações respondidas aos outros, como se Deus não quisesse lhe dar sua própria experiência íntima com Ele. Ele vive baseado naquilo que os outros falam, naquilo que os outros viveram, mas Deus quer muito mais de mim e de você. Deus quer intimidade, Deus quer relacionamento, Deus quer comunhão. E para alcançar essa intimidade com Deus é preciso cavar mais profundo, até encontrar a rocha que é Jesus e nele construir toda a nossa vida, e nele construir nossos relacionamentos, e nele construir o nosso ministério. Assim é uma vida transformada, conduzida pelo Evangelho, é uma vida de filho amado de Deus, uma vida onde nós não seguimos mais o nosso próprio projeto, do nosso jeito, mas nós confiamos e obedecemos o projeto que Deus tem para nós, não apenas como instrumentos para a sua obra, mas também obedecemos em todos os detalhes da nossa vida. Nós obedecemos na vida social, nós obedecemos na vida familiar, profissional, ministerial. Tudo é parte do projeto de Deus. Tudo é construído sobre a rocha que é Jesus. Aleluia! Aleluia! Por outro lado, tem também aqueles que ouvem e não praticam a palavra de Deus. E quando vêm as tempestades da vida, as dores, as lutas, quando vêm as adversidades, eles não estão firmados sobre a rocha, mas construíram uma casa sobre a areia, que é uma edificação fraca. E com toda essa adversidade, a casa vai desmoronar, por mais bonita que ela seja. Como é importante que todos os que ouvem a palavra de Deus devem seguir a direção que ela dá. Uma direção segura, uma direção firmada nos propósitos de Deus. Ter um relacionamento diário com Deus, com o nosso Senhor Jesus, através da oração, através da leitura da palavra e através de praticarmos a palavra e de nos consagrarmos e de nos santificarmos mais e mais para chegar mais pertinho de Jesus. É isso que é ter uma vida, uma casa edificada sobre a rocha, que vai se orientar pela palavra de Deus, não mais pelos conselhos dos ímpios.
E aqui nós vemos que quando Jesus termina de pronunciar o seu sermão, todos ficam maravilhados, encantados com a sabedoria do mestre, porque ele ensinava com autoridade e não como os escribas, diz aqui. E os escribas eram os profissionais que tinham ali a função de escrever textos, de registrar dados numéricos, de redigir leis, copiar e arquivar informações, que eram apenas meros conhecedores da lei e não viviam a palavra na prática. E assim ainda há muitos nos dias de hoje. Pessoas que até conhecem a palavra, mas não a praticam. Até conhecem a palavra, até leram algumas frases, mas não conseguem aplicar isso no seu dia a dia, na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque as palavras de Jesus são vida e poder. Trazem mudanças radicais e conseguem ajudar aqueles que estão caídos, desanimados, desamparados, perseguidos e todos aqueles que sofrem com os embates da vida, para eles poderem conseguir continuar caminhando até aquele grande dia em que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Essas são as pessoas que estão com a sua casa edificada sobre a rocha. Elas têm certeza, elas têm continuidade, elas sabem que apesar dos problemas, Jesus Cristo está com elas para amparar, fortalecer, sustentar e fazer prosseguir na caminhada, dando força, ânimo e coragem. Aleluia, aleluia. As diferenças aparecem na hora da tempestade. Sim, meus irmãos, as diferenças entre aquela casa que está edificada sobre a rocha e aquela casa que está edificada sobre a areia vai aparecer quando surgirem as tempestades, os ventos fortes. Enquanto a chuva não cai, enquanto o vento não sopra forte, enquanto a correnteza não vem de encontro às casas, as duas parecem bem idênticas. Enquanto o sol está brilhando, bonito, o trabalho do construtor insensato parece ser tão bom e tão perfeito quanto o trabalho do construtor prudente. Queridos, dentro das próprias igrejas, nós podemos ver esse padrão acontecendo, infelizmente. Às vezes, as semelhanças superficiais impressionam, mas um dia o céu se escurece, as tempestades acontecem, o vento forte começa a chegar, as chuvas são tantas que transbordam os rios e as duas casas são postas à prova. É nesse momento que todas as semelhanças desmoronam junto com a insensatez daquele construtor que não fez a sua edificação sobre a rocha. Aquele que está com a sua casa, sua vida espiritual, emocional, sentimental ou física sobre a areia, que é fraca, que é insensata, vai desmoronar. Mas aquele que está com a sua vida edificada em Cristo, que é a nossa rocha, o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa torre forte, essa não vai desmoronar. Por isso, se você hoje já está com a sua vida, sua casa alicerçada sobre a rocha, eu te encorajo a buscar alguém e encorajar este alguém que está triste, desanimado e até mesmo desamparado, a ler
essa palavra, a ler todo o Sermão do Monte e todas as bem-aventuranças para ver o que o Senhor Jesus diz, o que Ele diz a nosso respeito e quais são as direções que Ele dá para o nosso dia a dia. Irmãos, uma vida construída sobre a rocha, que é Jesus, suporta as lutas, os desafios dessa vida. Não aceita que as flechas malignas que vêm sobre o casamento, os filhos, o trabalho, sobre a saúde, derrubem a estrutura da sua casa. Podem até ferir, porque afinal de contas a palavra de Deus nos ensina que Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons e derruba a chuva sobre justos e injustos. Mas não seremos derrotados. A casa edificada sobre a rocha resistirá, porque a palavra diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! O choro, a dor, a aflição pode até durar por uma noite. Você pode ficar preocupado, mas ao raiar do dia, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida, te dando novo ânimo, uma nova esperança e a certeza de que Deus está lutando com você e nada vai te abalar. Porque a palavra do Senhor nos diz, onde o próprio Deus promete que Ele jamais nos desamparará e jamais nos abandonará. Mas para isso, precisamos estar alicerçados sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Que Deus cubra você de infinitas bênçãos.